Olá, eu sou a professora Tânia Regina Rossi, professora de artes. Vamos trabalhar a parte oriental, Japão, parte 2, aula 25. Vamos ver o que a gente aprendeu na aula passada. História da pintura, suportes de pintura japonesa, arquitetura japonesa, teatro kabuki e samurais. Na aula de hoje, nós vamos a contextualizar a história do desenho anime, conhecer sobre o primeiro romance da literatura, observar a forma da escrita, apreciar características das lanternas e origamis e estilos teatrais e a arte nipo-brasileira. Então vamos começar com o desenho anime. Destacam-se principalmente pelos seus olhos grandes, muito bem definidos, redondos ou rasgados, cheios de brilhos e muitas vezes com cores chamativas, para que desta forma possam conferir mais emoções aos seus personagens. Animes podem ter o formato de série para a televisão. Anime se refere à animação ou desenho animado. A palavra é a pronúncia abreviada de animação em japonês, onde esse termo se refere a qualquer animação, não importa o país. Muitas animações japonesas possuem sua versão em mangá, os quadrinhos japoneses. Pokémon foi projetado inicialmente pelo designer de jogos Satoshi e o desenhista designer Ken para jogos de videogame, mas com o sucesso, vários outros produtos foram criados como séries de mangás, jogo de cartas oficial, um anime com mais de 15 temporadas e vários filmes já lançados. Quem já não brincou com o Pokémon? Pokémon foi o auge desse desenho mangá. Até a gente faz uma piadinha, né? Vamos procurar o Pokémon. Agora nós vamos fazer um praticando. Vamos desenhar um olho masculino. Crie o seu personagem, desenhe duas linhas em curvas opostas. Lembre-se que na parte superior utiliza-se linhas grossas. Faça um círculo grande, indicando qual a direção que o seu personagem está olhando. Desenhe os cílios para a direita e vice-versa. Observação: os cílios dos animes são bem grossos. E agora, depois de pronto, é só colorir com tons escuros e claros. Agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse desenho do olho do mangá.
Olá, espero que o seu desenho tenha ficado muito bonito. Eu trouxe uma referência aqui para vocês do olho mangá. Lembram das linhas expressivas? O contorno mais delineado na parte superior. Espero as linhas de tom e sombreamento também, né? Começa pelo mais claro, depois você introduz a tonalidade um pouquinho mais forte para dar o brilho também. São 3 pontos de brilho. E espero que vocês tenham acertado essa tarefa. E os meus alunos do primeiro ano, eu quero ver essa atividade postada lá no Classroom, tá bom? Agora nós vamos tratar sobre a literatura. Aula de arte com literatura, professora, sim. Essa aqui foi uma das primeiras literaturas conhecida do Genji Monogatari. É um romance do príncipe Genji, tá? Considerado a primeira obra clássica da literatura japonesa. E é uma das primeiras do mundo. O livro está dividido em 54 pergaminhos, que são rolos, né, de imagens. O pergaminho é um papel um pouquinho fino e um pouquinho mais escuro, né? E ele é dividido por 54 partes, toda feita à mão, esses desenhos. E ele foi criado pela essa caneta, que é um tinteiro, tá? Observem esses detalhes da caneta em dourado, verde. Isso é feito à mão, detalhe por detalhe dessa caneta tinteiro, ela é composta manualmente. Então, esta obra do Genji Monogatari, ela foi feita os desenhos, então foi pensado e criado. Eu não consegui trazer imagens porque tem direitos autorais. Vamos fazer um teste. Qual foi o primeiro romance escrito no começo do século XI, considerado o mais antigo do Japão? A obra Mil e Uma Noites ou a obra do Príncipe Genji? Vamos fazer essa atividade, vou dar um minutinho para vocês resolverem. Muito fácil esse exercício que vocês acabaram de fazer, né? É óbvio que é a letra B, a obra do Príncipe Genji. Agora nós vamos trabalhar sobre a arte da caligrafia japonesa.
ela tem um nome que é o sodô. O so é a escrita e o do é o caminho. Ela é conhecida como a caligrafia com o pincel. Observem a mão do artista que o pincel está inclinado na vertical, posicionado com as cerdas, né, para traçar essas linhas na vertical, com um leve traçado e acabamento nessa escrita. Agora nós podemos observar uma aula, um vídeo mais ou menos, para vocês verem como é feito esse traçado. Gostaram do vídeo? Observaram que ele sobrecarrega o pincel no tinteiro e começa com as suas linhas num sentido só, único, e vem trabalhando até o final dessa tinta? Espero que vocês tenham gostado dessa caligrafia. Agora nós vamos falar sobre as lanternas, que é o Shoshin e Bon Odori. De origem chinesa há mais de 2000 anos, muito difundidas no Japão e outros países asiáticos. São conhecidas e apreciadas em eventos, casamentos, festivais, como o da Tanabata e Bon Odori, aniversários e em bairros orientais pelo mundo. Confeccionado de forma artesanal, feita à mão. Como que elas são confeccionadas? Elas são feitas através daquelas varinhas de bambus, papel de seda, aquele trabalho artístico também da escrita. Aqui nós temos um exemplo da lanterna. Vamos analisar a característica do Bon Odori. Com base vertical, usados em ambientes internos, casas e templos. Então vocês analisam que essa estilo de lanterna, ela é igual um abajur, né? Ela é posicionada no sentido vertical, tá? Isso vocês encontram muito em templos, nas casas. O outro estilo de lanterna é o Shoshin, tá? É uma luminária conhecida, estampadas com esses caracteres da escrita. Elas são utilizadas em santuários, templos, restaurantes, bares e festivais. Essas lanternas geralmente são maiores, elas são colocadas nas ruas, né, próximas para essas comemorações. Respondendo a um quiz. A origem das lanternas tem uma história fascinante, com mais de 2000 anos. São utilizadas para grandes e pequenas festividades. Quais são os estilos de lanternas conhecidas? Tanabata Bon Odori? Pokémon Samurai? Shoshin Bon Odori? Ou lanterna de LED? Vamos lá responder, que está bem fácil essa questão. Muito fácil esse nosso exercício.
A origem das lanternas, qual foi a sua resposta? A letra C, Xoxin e Bon Odori. Agora nós vamos trabalhar sobre a arte que é o origami também. Quem já ouviu falar do origami? Quem já não fez um origami? Tem várias formas, vários estilos de origami. O que nós vamos tratar aqui é a arte de produzir figuras a partir de folhas, não usa cola e nem tesoura. Ori é dobrar, kami é papel. Figuras formadas sempre de animais ou objetos do cotidiano. Tradição, queimar em rituais funerários japoneses. Então, o que eles queimavam nesses rituais japoneses? Então, mais ou menos, a pessoa não foi muito bem na sua caminhada e não conseguiu alcançar os seus objetivos, então eles faziam a forma do origami e queimavam em homenagem ao seu ente querido. Aqui nós temos uma ave, que é o símbolo do Japão, que é o tsuru. Ela representa a paz, a saúde e a longevidade e a fortuna. Dizem que para fazer os tsurus você precisa de uma técnica, papéis, bloquinhos bem certinhos para fazer a dobradura. Uma curiosidade, dizem que ao dobrarmos 1000 tsurus, os nossos desejos são realizados. Então vamos começar a dobrar tsurus para podermos realizar os nossos desejos. Porque enquanto a gente está fazendo a dobra do papel, a gente esquece daqueles problemas. Porque a gente tem que fazer com linhas, ele exige muita atenção e prática nas dobras. Eu trouxe para vocês um exercício deixado como tarefa para casa. Aqui vocês têm um passo a passo das dobras, tá? Que ele começa e vai trabalhando, né? Uma folha em quadrado, se dobra em triângulo, depois você vai fazendo um telhadinho de casinha e assim por diante vocês vão conseguir chegar no resultado do seu tsuru. Eu trouxe um pronto para vocês que eu consegui fazer, tá? Esse aqui eu consegui fazer na minha casa, então eu já comecei com um. Eu tenho 999 ainda para completar os meus 1000 tsurus, tá? Agora a gente vai fazer um teste. Qual o nome da arte japonesa tradicional que não usa tesoura e cola? A, machetaria. B, origami. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse exercício que está muito fácil. Muito fácil essa nossa questão, né? Claro que quem respondeu a letra B é o origami. Muito bem. Lembram do teatro que a gente trabalhou na aula 24? Nós falamos sobre o kabuki. Esta imagem que vocês estão vendo é a forma de teatro japonês,
conhecida pela estilização do drama e pela elaborada maquiagem utilizada pelos seus atores. Vamos analisar um pouquinho essa maquiagem? Lembram que eu falei para vocês sobre as linhas de expressões? Sobre os seus trajes que usam os kimonos? E os seus acessórios que são o leque? Recapitular um pouquinho? Então agora nós vamos estudar sobre o teatro. Sobre os estilos. Kabuki é um estilo. Então Ka é música, Bu é dança e Ki é técnica. Novamente eu trouxe uma imagem para vocês observarem as linhas de expressões dessa maquiagem, né? Que é bastante carregada. Eles usam os traços alongados, porque o que está por volta desse teatro é a aparência dos olhos, né? As expressões sobre o olhar, tá? Observe um pouquinho mais nos detalhes das roupas, na sua forma. Agora eu vou apresentar para vocês esse estilo do Kabuki. É um vídeo para vocês prestarem atenção como que o personagem se desloca nesse palco, tá? Vamos assistir? Gostaram do vídeo? Prestaram atenção dos gestos que o personagem se posicionou diante do palco? Atrás do personagem sempre tem um caminho florido, tá? Que são os biombos. Atrás também ficam posicionados os músicos, né? A pose que o ator sustenta para compor esse seu personagem, né, são chamados de mie. Mie é a aparência, tá? É as linhas exageradas, né, sobre o seu rosto e a maneira de produzir uma máscara dramática. É o teatro Kabuki. Ele tem uma linguagem fácil de compreensão, tá? Um outro estilo conhecido também é o No. Contribuiu para as técnicas dramáticas refinadas do teatro moderno, plateias sofisticadas, linguagem poética e arcaica, cheias de citações eruditas. Temas: universos habitados por deuses, guerreiros e mulheres alucinadas. Peças teatrais que duram o dia inteiro. Então a gente vai analisar o teatro No. Dizem que o No e o teatro Kabuki, eles são irmãos gêmeos. Mas eles são gêmeos diferentes, né? Porque o Kabuki, ele tem uma linguagem mais fácil. O No já não, ele tem uma linguagem mais erudita, tá? Então, cada peça do teatro leva em torno de 5 horas ou um dia inteiro. No intervalo desse teatro No, eles colocam o Kabuki para ser apresentado também. O No, a gente vai ver que é uma beleza simbólica, tá? Já tem outros detalhes de pinturas. O seu vestuário, o palco já é diferente, tá? E ele requer um pouco assim mais de paciência para assistir o teatro. Um outro estilo que a gente vai assistir também e presenciar é o teatro Kyogen. Existe há pelo menos 600 anos, provocando somente risadas, contos populares,
linguagem direta ao coração de um povo comum. Exemplos: conflito entre patrões e empregadas, intrigas e entre marido e mulher, apresentado nos intervalos da peça No. Eu fiz referência do kabuki, mas é o No que são apresentadas. Então aqui vocês têm uma imagem do teatro Kikogen. Observem os personagens. Ele já tem uma forma mais simples nos seus personagens. Eles não têm uma característica da maquiagem, o seu vestuário já são mais, o seu figurino também é mais simples, a apresentação do palco também é mais simples, tá? Então nós consideramos assim expressão realista desse humor. É uma linguagem mais direta a ser atingida, né? O estilo Kyogen. Um outro estilo é o Bunraku, conhecido por teatro de bonecos no Japão. Ninjo-jori, ninjo é o boneco, que é a forma de marionetes. Jori, estilo de canto narrativo dramático. Então são bonecos entalhados em madeira, precisa de 2 assistentes usando roupa preta. Enquanto a história é narrada, ouve-se um instrumento de 3 cordas, que é o shamisen. Esse é o instrumento que é utilizado, que é o shamisen. Então, esse teatro é o boneco feito de madeira, entalhado à mão. Eles criam esse personagem, precisa de uma pessoa, 1 ou 2, até 3 pessoas, para poder conduzir esse boneco, tá? Agora nós vamos assistir um estilo, né, Bunraku, que são encontrados como deuses encarnados, porque eles parecem ser tão reais, que a gente pensa que é verdadeiros, né? Então aqui vocês podem observar as 2 pessoas segurando o boneco por trás para poder dar os movimentos que ele necessita, tá? Agora vamos assistir um trecho do vídeo. Gostaram do vídeo? Vocês viram a expressão facial do boneco, que é bem carregada também? Tem toda uma técnica para abrir os seus braços também, para demonstrar a sua roupa de origem. Espero que tenham gostado. Vamos exercitar. Escreva em seu caderno as características do teatro japonês. Esse também está bem fácil. Vamos lá fazer esse exercício? Vamos ver o que você respondeu em seu caderno. Se você colocou kabuki, peças mais divertidas e fáceis de compreensão, no linguagem poéticas e cheias de citações eruditas,
Kikogen, linguagem direta e simples com senso de humor. Buraku, bonecos manipulados por pessoas. Você acertou, parabéns. Arte nipo brasileira, não podemos deixar de não falar um pouquinho. Por volta de 1908, os japoneses chegaram ao Brasil. Trouxeram novidades e concepções estéticas sobre cerâmica, artesanatos, artes plásticas, fotografias e sua rica cultura milenar. Em 1935, em São Paulo, criou uma organização chamada Seibikai. O que quer dizer essa palavra Seibikai? É condições de imigrante. Associação de Artistas Plásticos Japoneses no Brasil, que promoveu a troca de ideias e experiências como pinturas ao ar livre, sessões de modelo vivo, exposições ao público e comercialização das obras. Na década de 80, surgiram vários novos artistas pioneiros como Tomo Handa, ele era pintor e professor, Manabu Mabe, pintor e desenhista e tapeceiro, Chisashine Fujima, pintor e gravador, e Tomi Otaki, artista plástica japonesa naturalizada brasileira. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Tomi Otaki, tá? Principal representante do abstracionismo informal. O que é esse abstracionismo informal? Uma forma de arte que não representa objetos próprios da nossa realidade concreta exterior. Ela tem obras em gravuras, pinturas e esculturas. Reconhecida mundialmente pelos seus trabalhos e prêmios conquistados ao longo da sua carreira. Destacou-se por suas esculturas em grandes dimensões em espaços públicos. Vamos ver? Uma das suas obras, né? Que é o abstrato informal. Ela chama de influxo das formas. Por quê? São recortes, colagens, sem uma linha de pensamento. Ela vai fluindo essa linha de pensamento. E ela falava que simplesmente surgiam ao confeccionar as suas obras de pinturas e recortes, tá? Vocês podem observarem as cores e o seu trabalho. Vamos ver a parte da escultura, né? Em 1988, ela fez em homenagem aos imigrantes, né, japoneses, que fica na rua 23 de Maio, em São Paulo, que são ondas de placas de 12 metros, feito em forma de ondas para homenagear esses imigrantes. Em 2012, ela ganhou cores. Eu deixei o site do Instituto para vocês poderem entrar e apreciar mais obras. Na Praça do Japão, aqui em Curitiba, né, instalada em 2018, também foi contratada e fez uma homenagem aos 110 anos de imigração japonesa. Vocês podem observar essa escultura pessoalmente, quem mora aqui em Curitiba. O que ela representa? Qual é o nome dessa escultura? Pensem um pouquinho, vamos ver se vocês conseguem. Quem adivinhou que é o Sol e a Lua é o nome dessa escultura, tá? Vamos responder ao quiz. Qual artista que destacou-se com obras de grandes dimensões em espaços públicos? Tomo Handa, Tsukasa Fukuzome, Tomi Otaki ou Manabu Mabe? Vou dar um tempinho para vocês responderem, porque está muito fácil também essa questão.
fácil essa questão, aposto que vocês conseguiram responder. É claro que quem respondeu a letra C, Tomiotaki, acertou. O que aprendemos hoje? História do desenho anime, Genji Monogatari, que é o romance, Sodo, a escrita, Shoshinbon Odori, que são as lanternas, origami, que é a dobradura, estilo do teatro e principais artistas nipo brasileiro. Espero que vocês tenham gostado da aula e vamos esperar para a próxima aula. Tchau!